Hello, Maravicheries! Voltei para ensinar para vocês como fazer uma bailarina na fibra de vidro e com o gelzinho que nós fizemos ontem. Vou botar aqui no card, tá? O linkzinho para vocês clicarem já ir diretamente lá onde eu ensinei a fazer o passo a passo. E para fazer a nossa aquarela, eu vou precisar desses esmaltezinhos aí, que eles são esmaltes aquarela, a gente chama esmalte aquarela, tá? Pra gente fazer a nossa tie-dye. E aí eu vou estar fazendo, empurrando a minha cutícula e fazendo toda a preparação da minha unha. Então, meninas, para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Nonato, eu vim aqui mostrar pra vocês mais uma técnicazinha, né, pra vocês aprenderem. Eu uso essa broquinha pra afastar minha cutícula, né, qualquer resíduozinho de cutícula que tenha coladinha, eu uso essa broquinha. E aí, por favor, meninas, quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve, já deixa seu like, comenta também, para poder estar me ajudando, tá certo? Então, agora eu vou tá utilizando estes preparadores, que é o pH da XD, o Prime da Ellen Color e o gel base também da Ellen, ok? Então, vamos lá, vou passar o meu pH da XD. E agora eu vou estar utilizando o primer da Ellen Color. Esse primer é com ácido, tá certo, gente? E depois eu vou estar utilizando a minha base em gel, também da Ellen Color. Gosto muito dela. Eu vou passar na minha unha e vou estar levando na cabine por 1 minuto para secar toda essa base, tá? Levo na cabine por 60 segundos e depois eu boto uma camadinha, gente, do gel base, né, pra tá colando minha fibra. É bom um gel mais líquidozinho, né? E aí eu posso estar utilizando também a minha base da Ellen, tanto faz, ok? Peguei aí o meu gelzinho, vou passar aí no ponto zero, abaixo um pouquinho do ponto zero. Se encostar na cutícula, vocês retiram com um palito, tá certo, gente? E aí eu vou pegar a minha fibra, que eu já abri. Ó, passei, ajeitei, né, o gelzinho na frente, porque eu tenho que ajeitar ele pra pegar em toda a minha fibra, desculpa, fibra é ótimo, na minha fibra. E aí eu vou estar colando a minha fibrazinha, tá? Minha fibrazinha, fibra... Vou colocar lá de um canto ao outro. Vocês podem observar que a gente vai, primeiro a gente aperta, pressiona a fibra em cima da unha para poder aderir ao gel e depois a gente faz todo o processo de abertura da fibra. Se fosse uma unha square, eu ia abrir em formato de leque. Como é uma bailarina, não tem problema ficar retinha nas laterais, tá? Encosta bastante no ponto zero para ficar bem direitinha. E relevem, gente, por favor. Eu estou fazendo da minha mão esquerda na minha mão direita. Então, vocês sabem que a gente, né? Eu, como sou destra, eu não tenho muita... a gente não tem muita firmeza, né, na mão oposta. Mas, enfim, é só mesmo para vocês estarem vendo como é que eu faço a minha fibra de vidro. E mostrar também, né, a técnica tie-dye com o esmalte aquarela. E aí, eu fiz toda a minha aberturinha da fibra. Eu observei que eu poderia ter colocado um pouquinho mais de fibra. Só que, como eu já tinha colado ela, não tem problema. Eu botei um pouquinho mais de gel e eu consegui tirar a diferençazinha que faltava, tá certo? Agora, gente, vocês têm que ter o controle, que nem tanto, nem tão pouco, justamente para não sobrecarregar e encher essa unha de gel e esse gel vir a escorrer na parte de baixo, tá certo? Então, vocês têm que colocar realmente ponderando para não ficar em excesso. Para colar a minha fibra, eu gosto sempre de usar aquela lanterninha. Por quê, gente? Porque evita que a pessoa, quando vai colocar na cabine, bata, tire do lugar a fibra. Então, eu sempre colo com a lanterninha, porque eu acho que fica, lhe dá uma garantia, né, maior, que a fibra não vai sair do lugar. Para fazer a minha pré-curvatura, eu vou estar utilizando esse gel Fiber da Fengs. Eu vou estar utilizando ele, vou passar ele em toda a minha borda livre e vou levar a cabine
por apenas 3 segundos. Vocês têm que melar toda a parte superior, tá, gente? Vocês passam esse gelzinho, melando bastante essa fibra, molhando direitinho. Como eu já falei anteriormente, nem tanto nem tão pouco, para não ficar com muito excesso de gel. Vocês melam para lá e para cá, vai fazendo todo esse... Então, gente, vocês vão utilizando essa fibra, vocês vão fazendo todo esse... molhando, né, a fibra, tanto na parte... desculpa, gente, que eu saí um pouquinho da tela. Vocês vão melando tanto a parte... molhando, né, a fibra, tanto na parte inferior quanto a superior. E vai fazendo todo esse processo até vocês verem que a fibra está completamente transparente, tá certo? Então, eu vou melando, vou fazendo para lá e para cá, justamente para poder eu ter certeza que essa fibra está completamente molhada. Porque senão ela pode trincar, tá certo, gente? Se vocês passarem do prazo, ela vai trincar. Então, o que foi que eu fiz? Vi que tinha espaçozinhos ali que eu poderia estar colocando gel. Eu fui colocando o gel bem superficialmente, justamente para não escorrer. E aí, depois, vocês vão ver que eu vou levar a cabine por 3 segundinhos. É super rapidinho, gente. E aí, eu vou fazer a minha pré-curvatura, tá? Vou pegar ele, vou levar a cabine e vou fazer... Ó, passei na parte de baixo. Na parte inferior, fui observando se tinha excesso de gel, para poder eu limpar, não ficar, né, sobrando. E aí, eu fui e apertei com o dedo mesmo, ó, gente, sempre do ponto zero para baixo, ó. Sempre vocês vão apertando do ponto zero e vocês vão deslizando o dedo para poder estar fazendo o formato arqueado. Vocês podem estar utilizando a pinça, o dedo, tanto faz. Como é bem rapidinho, é apenas 3 segundinhos, ele não esquenta muito não, tá, gente? Quer dizer, na realidade ele não esquenta. Aí eu pressionei, vi que estava direitinho onde eu queria, da forma que eu queria. E aí agora eu vou estar utilizando o gel e vou fazer uma camada fina, que foi o gel que nós construímos, gente, o gel com glitter. Vou pegar ele, que nós fizemos ontem, vou colocar aqui novamente o card para vocês verem, tá? Irem direto no vídeo que eu ensino a fazer. Esse gel ficou, gente, maravilhoso. Ficou muito lindo, perfeito. Sem palavras. É só pessoalmente mesmo para vocês verem. E não precisa vocês fazerem só dessa cor nude. Vocês podem estar fazendo também branco, pode ser o tom leitoso, fica muito lindo, gente, maravilhoso. Então, essa é mais uma diquinha top para vocês. Eu tô mostrando como é que eu faço, ensinando como é que eu faço esse gel com glitter. E eu vou deixar o card aí para vocês clicarem e ir direto para o vídeo, tá certo? Então, eu fiz isso, passei em toda a minha unha, cobri a partezinha da minha fibra. E aí, eu levo na cabine por 1 minuto. Retiro o excesso, caso tenha, né, ultrapassado ali, tenha encostado na cutícula. E depois eu pego, gente, uma camadinha do gel e faço o meu primeiro ponto de tensão ou ápex, como vocês queiram. Eu gosto de fazer de 2 etapas, justamente para evitar que o gel escorra. Então, eu pego o gel, como eu tô, gente, como vocês sabem, fazendo com a mão esquerda, vocês vão relevando aí, por favor. E aí, eu vou empurrando este gel para próximo da cutícula. Eu vou empurrando ele, vou observando, para ele não ficar desnivelado. Eu vou fazendo de toda forma para que ele já fique super, super nivelado. Justamente para a gente estar reduzindo o tempo em mesa. Quanto mais vocês nivelarem o gel de vocês, menos tempo vocês perdem com o lixamento. Então, façam de tudo para poder vocês arrumarem esse gel da melhor maneira possível, para que ele fique bem niveladozinho, bem direitinho, para poder vocês não perderem tempo lixando, tá certo? Então, fiz todo esse processo e eu levo na cabine por 1 minuto. Levo na cabine por 1 minutinho. Eu vou sempre alinhando, gente, esse gel para ele não ficar muito torto ou coisa do tipo. E aí eu levo na cabine
Levo na cabine por 1 minutinho. Retirei o excesso, né? Porque eu vi que tinha agarrado um pouquinho aí na cutícula. Retiro esse excesso. E aí, eu dou uma batidinha para nivelar mais. Levo a cabine por 1 minuto. E agora eu volto com uma segunda camadinha. Se eu vejo que o ápex está muito baixo, minha unha está muito grande, eu faço mais um pouco, coloco mais um pouco de gel. Faço o mesmo processo. Empurro para próximo da cutícula. E aí, vou arrumando este gel por cima da minha unha. Dessa forma que eu faço, gente, eu consigo ter um ápex bem direitinho. E eu consigo ter uma unha super nivelada, uma unha super direitinha. Para não precisar a gente tá lixando por muito e muito tempo. As meninas que pedem redução de tempo em mesa, então isso ajuda muito. Se vocês arrumarem o gel de vocês, vocês conseguem realmente reduzir o tempo em mesa, né? Consegue reduzir isso. Então, eu sempre vou arrumando direitinho, observo de um lado e do outro, se tá com a simetria boa. E aí, eu levo na cabine por mais 1 minuto. Verifiquei que tava bem direitinho. Vou usar agora o álcool isopropílico. Vocês podem estar utilizando o álcool isopropílico ou PrEP, para poder vocês estarem limpando toda essa unha. E agora, nós vamos começar o processo do lixamento técnico, tá certo? Então, a gente vai estar utilizando. A gente vai estar lixando essa unha. Eu limpo também embaixo, viu, gente? Para poder não limpar embaixo também, para poder ele não ficar com o grudezinho e sujar, né, a broquinha da gente. Então, eu faço toda a minha limpeza. Vou agora pegar a minha broca. Como vocês sabem, eu sempre utilizo uma broca com abrasão maior no início, para depois eu utilizar a lixa de mão, né? Eu sempre utilizo uma broquinha antes, para depois eu estar utilizando a minha lixinha de mão. Eu uso essa broca, gente, retiro, observo a minha unha, vejo onde é que precisa lixar, porque a abrasão dela é maior, então ela consegue retirar uma quantidade maior de produto. Então, você tem que ter cuidado. Então, eu observei que essa lateral precisava lixar, o outro lado também. E como eu já falei, eu tô com a mão esquerda, é mais difícil, é mais complicado. Mas, mesmo assim, tá dando para vocês entenderem como é o processo. Ok, gente? Então, vou fazendo isso, vou lixando. Lixo também na parte de cima. Vou fazendo todo o meu lixamento próximo da cutícula. Vou observando onde é que eu estou lixando, para não lixar demais. Vou olhando o aspecto da minha unha também. E depois eu tirei aquela ponta que estava em cima, justamente para poder dar esse formato de bailarina que eu quero. Fui, lixei a ponta da unha, né? Escapulei um pouco, porque quando eu tô com a mão esquerda, com a mão direita fica mais complicado. Mas eu fiz o lixamento, fui olhando, diminuí mais ela. E aí, eu vou estar utilizando a minha lixa manual. A lixa manual, gente, como eu tô fazendo uma unha, ela é uma bailarina, eu vou lixar na diagonal de um lado e na diagonal do outro lado. Só que eu tenho que fazer de uma forma que não fique torto, tá, gente? Para essa unha não ficar torta. Então, eu sempre lixo na diagonal de um lado, lixo um pouco, tá? Essa é a lixa 180. Eu lixo um lado e depois eu paro e lixo do outro lado. Eu não posso lixar desordenadamente, porque se eu lixar de qualquer jeito, essa unha vai ficar torta. Ela não vai ficar retinha nas laterais, ela vai ficar torta, tá certo? Então, eu fiz o lixamento, lixo na parte de baixo para poder tirar qualquer excesso de gel que tenha, né, descido. E vou sempre, gente, observando e lixando, observando e lixando. Se vocês prestarem atenção na unha de vocês, ela diz praticamente onde é que vocês devem lixar. Não é lixar desordenadamente nem de qualquer jeito, tá certo, gente? É vocês observarem e lixarem. Então, depois eu passei meu mandril também, para poder a gente estar nivelando. Então, eu vou lixando um pouco e observando. Lixando um pouco e observando. Aí, agora, vamos lá. Eu vou pegar essa broquinha, gente. Eu uso sempre ela próximo da cutícula.
Eu gosto muito de utilizar ela próximo da cutícula. Por quê? Porque eu tiro qualquer desnível, qualquer desnívelzinho que essa unha esteja, tá? Então, quando eu passo ela próximo da cutícula, eu consigo tirar qualquer desnível. E depois eu venho com a outra broquinha de cutícula e eu consigo fazer mais ainda esta limpeza, tá certo? Então, eu gosto muito de utilizar essas duas. Fiz o meu lixamento próximo à minha cutícula. Vou tirando qualquer excesso de gel, qualquer gelzinho que por algum acaso grudou ali. E aí agora eu vou utilizar outra broca também. Fui observando e lixando. E aí agora tá vendo? Eu troquei de broca. E passei essa para poder retirar, né, qualquer outro resíduo que ainda tenha. Aí eu passo essa outra broquinha ao redor da minha unha. Depois que eu passei ela, eu faço a minha curvatura, eu troco de broca e faço a minha curvatura. E passo a minha lixa buffer. E depois eu passo o top coat, tá, gente? Eu uso o top coat da XD, gosto muito dele. E aí, nossa unha vai ficando bem linda e maravilhosa. Gente, o brilho que fica com esse glitter é esplêndido, maravilhoso. Muito, muito lindo mesmo. Eu sei que com a técnica que eu fiz, cobriu, né, mais da metade da unha, do brilho da unha. Só que eu prometi pra vocês mostrar como é que eu fiz essa técnica tie-dye com o esmalte aquarela. Então, para não fazer outro vídeo, eu decidi fazer nesse mesmo vídeo, tá certo, gente? Mas ficou muito, muito linda. Vocês vão ver como fica essa unha bem... Ó como fica, gente, o brilho. É muito lindo, bem sensacional mesmo, bem lindo mesmo. Então, gente, se vocês estão gostando, por favor, gente, não esquece não de deixar o like, que é muito importante pra mim, viu? Se inscreve no meu canal também, ativa as notificações, compartilha, porque me ajuda muito, gente, me ajuda muito. E eu quero também agradecer a vocês, né, o carinho de todos, as mensagens, tudo. Muito obrigada mesmo. Aí eu fiz isso. Passo também na parte inferior. Passo dentro da minha unha, que aí eu consigo selar ela por inteiro. E aí eu levo, gente, na cabine por 1 minuto. E aí eu volto pra vocês verem como é que fica esse glitter, esse gelzinho com glitter que nós fizemos. Fica muito, muito lindo, gente. Maravilhoso, perfeito. Vocês conseguem enxergar o glitter como fica muito lindo. Perfeito. Então, essa é a nossa unha de fibra de vidro. Nossa bailarina na fibra de vidro. Então, para fazer a minha técnica tie-dye, eu vou utilizar um esmalte branco, tá? Pode ser esse da Daisy, eu gosto dele, porque ele não fica com tom amarelado. Tem esmalte branco que quando você coloca na cabine, ele fica com tom encardido. Esse ele não fica. E aí, como eu já expliquei pra vocês, eu cobri praticamente, né, a unha inteira, mas eu precisava trazer para vocês essa técnica que eu prometi, como é que eu faço a minha técnica tie-dye com o esmalte aquarela. Então, eu passo uma camada do esmalte em gel branco, levo na cabine por 1 minuto, tá, gente? Porque o gel branco, o esmalte em gel branco, ele demora um pouco mais para secar. Então, eu levo por 1 minuto. Depois, eu passei uma outra camada e levei por mais 1 minuto na cabine. E depois que eu tiro da cabine, eu vou pegar os meus esmaltes aquarela, vocês vão ver, e vou abrindo todos. Primeiro, eu escolho as cores que eu vou utilizar, separo essas cores. O esmalte aquarela, ele tem uma coleção com 12 cores, e eu tenho as 12 cores, tá, gente? Então, eu separei, acho que foram 5 ou foram 6, e deixo eles todos abertos,
e vou tirando ele. Eu nunca trago ele em excesso. Eu sempre limpo o pincel e vou molhando a pontinha da minha unha com esmalte branco. Gente, me perdoe, porque eu comecei e pensei que estava gravando e não estava gravando. E depois eu observei e eu já tinha feito essas manchinhas. Só que eu vou dar continuidade, vocês vão ver como é que eu faço. Então, eu pego o esmalte e vou... Não tem uma ordem, gente. Vocês podem estar fazendo aleatoriamente, como eu fiz, tá? Então, não tem uma ordem a ser seguida, nem onde é que você mela. Você vai alternando entre os espaços brancos e você vai colocando a cor que você quer. Não tem aquela ordem não, tá, gente? O bom é isso, porque cada unha ela fica de uma forma diferente, elas não ficam iguais. Então, eu vou pingando, não é nem pingando, eu vou limpo o excesso do pincel na boquinha lá do esmalte, né, do frasco. E aí, eu boto só um resíduozinho, né, que sobra. Não boto muito, eu não trago pincel carregado, não, tá, gente? Então, eu olho, vejo se está do jeito que eu quero, vejo que não tem nenhuma partezinha branca. Eu posso voltar com a mesma cor e colocar em outros lugares, não tem problema. Vocês que vão fazendo ao gosto de vocês, tá certo? Então, eu fui colocando, aumentei ali onde tava o tomzinho de azul. E depois, gente, eu venho com o esmalte transparente, que é o mesmo, é o aquarela também, só que ele é transparente. Para que serve esse esmalte da aquarela transparente? Ele serve para abrir as cores. Então, por exemplo, não sei se vocês estão vendo que o rosa em cima, ele tá bem destacado. Esse rosa de cima, ele tá bem forte, bem destacado. Então, eu venho com o esmalte da aquarela transparente e vou pingando, digamos assim, colocando ele por cima dos que eu tô achando que tá muito forte. Tá vendo? Olha lá, ó, eu vim com ele o transparente e vou botando em cima, por cima. Eu só falo clicando, viu, gente? É ótimo, clicar é ótimo. E vou só colocando por cima de onde eu tô vendo que tá muito forte. Pra quê? Pra que essas cores, elas se abram, elas não fiquem com esse tom fechado, como eu coloquei com excesso de produto, tá? Então, eu vou observando, vou colocando, também não tem uma ordem, vocês podem estar colocando do jeito que vocês quiserem. Não precisa levar na cabine não, tá? A gente vai ficar desse jeitinho aí. Evita tá passando o dedo ou a mão por cima, porque pode realmente vir a arrastar o produto, já que ele tá úmidozinho, colocou recentemente, ele tá úmido. Então, eu fiz isso aí. Vou estar utilizando o fitilho dourado e mais o fitilho prata. Esses daí, tá, gente? Eu coloquei isso só para ter uma firulazinha, para ele não ficar completamente branquinho do jeito que está. Aí, eu fui, peguei um pedacinho dele, coloquei de um lado para o outro, observando sempre, né, o local que ele está, para não ficar torto. Coloco de um lado para o outro. Esse fitilho, ele é maravilhoso, porque você pode, né, tá colocando ele, se caso ficar tortinho, você suspende ele e coloca no lugar. Só que, claro, você não pode estar fazendo isso várias vezes, porque senão você vai também perder a aderência dele. Ou então, como ele é muito fininho, você pode puxar ele e ele pode partir. Então, você tem que colocar já bem direitinho na unha. E você recorta ele rente, bem rentezinho a unha, né? Um pouquinho antes da unha, justamente para quando você passar o top coat, ele aderir ao top coat. E aí, eu faço, recortei novamente mais um pedacinho, coloquei na parte de cima, ó, fiz a mesma coisa, apertei as laterais, eu verifiquei que estava um pouquinho torto, eu retirei ele e acertei. Retiro novamente as rebarbazinhas. Aperto também as laterais. Recortei também do outro lado. E aí, eu vou estar recortando agora o nosso fitilho cor de prata.
E nossa unha já está ficando maravilhosa. Peguei o fitilho. Observei qual é que ficava melhor na unha. Escolhi esse. Recortei um pedacinho. Normalmente eu coloco por cima da unha da cliente e recorto. Como é na minha, eu suspendo ele, recorto um pedacinho e vou lá e colo. Fiz lá a colocação de um lado para o outro. Olhei também se não estava torto. Recortei o excesso. Grudei as laterais. E agora eu volto com o meu top coat, passando por cima de toda a minha arte para poder estar encapsulando. Fiz isso. Pego o meu top coat. Coloquei ali para ficar mais bonitinho para vocês verem, mais apresentável. E aí eu pego o meu top coat. Tirei o pozinho, o excesso, com alguma coisa que tinha ainda na unha. E agora eu passo o top coat, gente, eu levo na cabine por 1 minuto, 60 segundos. Evito, desculpa, gente, ficou fora da tela. Evito eu tava arrumando a mesa, eu evito, gente, depois que ele sai da cabine, eu evito de colocar a mão em cima da unha, ou colocar qualquer tipo de gel, qualquer tipo de produto para fazer cutícula, enfim. Eu evito justamente para esperar ele esfriar, porque se você retirar ele da cabine e você colocar a mão, ele fica fosco. Então, gente, eu sempre evito. Passei na minha unha toda, todo o meu comprimento. Caso se aproxime da cutícula, você retira com palitinho. Observe se não tem nenhum excesso, nenhum lugar para não ficar saliente, né? E ficar uma unha desnivelada. Faço a limpeza da minha lateral, levo na cabine por 1 minuto e nossa unha, nossa bailarina, na fibra de vidro está pronta, gente, com a nossa técnica tie-dye. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E quero novamente agradecer a vocês pela companhia, tá, gente? Então, meu muito obrigada. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e comentar bastante no vídeo, tá certo, gente? Um super, super beijo e até o próximo vídeo.